Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 5 de fevereiro. Sim, o nosso sábado de ClashBet. A nossa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dá essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol para este sabadão. Então, começando pelo nosso bilhete pronto que foi disponibilizado na quinta-feira. E a equipe do Real Madrid não conseguiu segurar a equipe do Bilbao. E o nosso bilhete aí não foi vencedor. O Berenguer fez o gol aos 44 do segundo tempo. E o Real Madrid não jogou à altura para conseguir a vaga. Tanto é que a vaga ficou com a equipe do Bilbao. Decepcionou o Real Madrid e, consequentemente, o nosso bilhete pronto aí também decepcionou. Mas vida que segue, isso acontece, vamos recuperar a cada dia mais, apesar que a semana aí tá maravilhosa para os inscritos do ClashBet e apenas um head na semana. Continuando, vamos iniciar pela Espanha La Liga, o jogo do Osasuna versus Sevilha, com início às 17 horas. A equipe do Osasuna é o 11º colocado em 20 jogos disputados, aliás, 22 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 22 gols marcados, 27 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Sevilha, que é o segundo colocado em 22 jogos, 46 pontos conquistados, 34 gols marcados, 16 gols sofridos, tem um bom saldo, atuando em casa. A equipe do Osasuna é uma das piores equipes no ranking dos mandantes, é o 18º colocado em 11 jogos disputados, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 11 pontos conquistados, marcou 10 gols, sofreu 16. Já a equipe do Sevilha continua na parte de cima da tabela, no ranking dos mandantes, em 11 jogos disputados, 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu aí menos que 3 gols para ambas as equipes e saiu menos que 11 escanteios nos últimos 8 jogos. Já a equipe do Osasuna vem sofrendo gol aí há 12 partidas diante do Sevilha. Vale lembrar que o Sevilha vem de 4 vitórias diante do Osasuna, vem a 9 jogos sem perder, a 3 jogos sem sofrer gols e em 6 deles foi a primeira equipe a marcar. Agora, em duelos individuais, ambas as equipes aí em seus jogos, em 5 dos últimos 6, saiu menos que 10.5 escanteio. E a equipe do Osasuna, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. A equipe do Sevilha vem a 3 jogos sem vencer. Nos últimos 3 jogos, sofreu gol. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols na partida. E em 9 dos últimos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Último confronto, o Sevilha venceu fora de casa e venceu também em casa por placar de 2-0. A equipe do Sevilha precisa da vitória, está atualmente a 4 pontos de desvantagem do líder Real Madrid. Tem total condições de diminuir essa vantagem para apenas 1 ponto. Se conseguir a vitória, pode chegar a 49 pontos e a equipe do Real tem 50. Se trata da melhor defesa da competição. Essa equipe do Sevilha tem uma boa defesa, vai atuar como visitante, mas pode muito bem trazer um pontinho ou até mesmo os 3 pontos. Vamos com a dica fora com empate. E você que gosta da linha de gols, over 1,5 pegaria bem. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora para a Alemanha Bundesliga. O jogo do Augsburg versus Union Berlim, com início às 11h30. A equipe do Augsburg é uma equipe que vem na 16ª colocação na tabela. Em 20 jogos disputados, 19 pontos conquistados, 20 gols marcados, 35 gols sofridos. Já a equipe do Union Berlim
está muito bem na tabela, é o quarto colocado em 20 jogos, 34 pontos conquistados, 29 gols marcados, 25 gols sofridos, tem um saldo aí de 4, um saldo positivo de 4. Já jogando em casa, a equipe do Augsburgo é o 14º colocado em 9 jogos disputados, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados, 16 gols sofridos, tem um saldo negativo de -3 e construiu aí 12 pontos em seus domínios. Já a equipe do União Berlim é o 6º colocado no ranking dos visitantes. Em 10 jogos, ele soma 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados, 16 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 9 saiu menos que 5 cartões e saiu menos que 11 escanteios nos últimos 5 confrontos. A equipe do Augsburgo vem aí a 3 jogos sem derrotas diante do União. Já em duelos individuais, a equipe do União vem a 6 jogos sem vitórias, em 4 sofreu gol, em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca e menos que 5 cartões, em 7 dos últimos 9 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Vale lembrar que a equipe do União Berlim vem a 7 jogos sem saber o que é derrotas, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols e também saiu ambos marca. Já nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões e em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi um pouco azedo, foi 0-0 e o antepenúltimo, a equipe do Augsburgo venceu por um placar de 2-1. Ou seja, ambas as equipes estão movimentadas, principalmente essa equipe do União Berlim está na 4ª colocação, pode chegar aí à 3ª colocação caso consiga uma vitória. Lembrando que o União Berlim é uma equipe que marca e sofre muitos gols. E a equipe do Augsburgo é uma equipe que sofre mais que marca gol. Então, para essa partida, é um duelo sempre equilibrado quando costuma se enfrentar essas equipes, principalmente a equipe do Augsburgo, que vem com 3 jogos aí sem perder para a equipe do União Berlim, mas vem numa má fase, vem somando aí 6 jogos sem saber o que é vencer, com 4 empates e 2 derrotas. E a equipe do União Berlim vem numa fase maravilhosa, 3 vitórias e 2 empates. E no último confronto, como mencionei aí, a equipe do União Berlim não vence há 3 jogos. Para essa partida, vamos acreditar aí no jogo de ambas as equipes marcam, seria excepcional, mas seria ousado. Uma boa opção aí seria um jogo de fora com empate e a probabilidade 2-1 fora. Bayern de Munique versus RB Leipzig com início às 14h30. A equipe do Bayern é o primeiro colocado em 20 jogos disputados, 49 pontos conquistados, 65 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta a equipe do RB Leipzig e vem na 6ª colocação em 20 jogos disputados, 31 pontos conquistados, 38 gols marcados, 23 gols sofridos e tem uma boa média de gols. Essa equipe do Bayern marcou aí 65 gols, já atuando em casa no ranking dos mandantes, é o segundo colocado em 10 jogos, 8 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas, 30 gols marcados, 8 gols sofridos, 24 pontos conquistados em seus domínios, ou seja, tem um saldo positivo de 22 quando atua em seus domínios. Já a equipe do RB Leipzig, como visitante, é aí o 13º colocado em 9 jogos, apenas 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados, 10 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Ou seja, nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 7 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. A equipe do Bayern vem a 8 jogos sem perder para a equipe do Leipzig. E nos últimos 3 jogos o Leipzig sofreu gol para o Bayern. E em duelos individuais, nos últimos 8 jogos, saiu mais de 2.5 gols no jogo do Bayern. Nos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar e saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo. Já a equipe do Leipzig vem de 4 vitórias aí, vem a 3 jogos sem sofrer gols. Em 5 dos últimos 6, saiu menos que 3 gols. Em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 8 jogos, venceu o primeiro tempo. Em 4 dos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. Lembrando que o último confronto, como mencionei aí, o Bayern venceu com um placar de 4-1, uma goleada elástica. Voltando para a classificação, a equipe do Bayern está com 49 pontos,
6 pontos a mais que o Borussia Dortmund, que está atrás na tabela. São os dois melhores ataques, Bayern e Borussia Dortmund. O Borussia perdeu justamente para o Bayern, mas o Bayern aí vem disparado, vem com o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Enfrenta uma equipe que está na sexta colocação, que é uma vitória para conseguir entrar nesse G4 aí, caso o União Berlim tropece, mas a situação do RB Leipzig é muito complicada. O melhor ataque e a melhor defesa da competição, a equipe do Bayern tem o melhor jogador do mundo aí, o Lewandowski, o poderoso Bayern. Vamos acreditar aí na vitória do Bayern e a probabilidade 3-1 casa. Saindo da Bundesliga, indo para a Itália Série A, Roma versus Genoa, o início às 11 da manhã. A equipe da Roma é o sexto colocado em 23 jogos disputados, 38 pontos conquistados, 40 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. Já a equipe do Genoa é o 19º colocado em 23 jogos, 13 pontos conquistados, 20 gols marcados, 45 gols sofridos, tem um saldo negativo aí de menos 25. Atuando em casa, a equipe do Dortmund, aliás, a equipe da Roma, é o quinto colocado no ranking, em 12 jogos disputados, 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 17 gols marcados, 12 gols sofridos, 23 pontos conquistados. E o Genoa continua lá na parte de baixo da tabela, é o 18º colocado no ranking dos visitantes, em 12 jogos, apenas uma vitória, 5 empates e 6 derrotas, 12 gols marcados, 27 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 dos últimos 10 saiu ambos marca, nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe da Roma vem de 4 vitórias diante do Genoa, vem a 15 jogos sem derrotas, em 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. O Genoa sofreu gol em 15 oportunidades. Já em duelos individuais, a Roma vem de 3 vitórias, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols, saiu mais que 4.5 cartões e menos que 11 escanteio. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca, em 7 dos últimos 9 foi a primeira equipe a marcar, a equipe da Roma. Já o Genoa vem a 7 jogos sem saber o que é vitórias. Em 5 dos últimos 6 saiu menos que 3 gols e mais que 10.5 escanteio. O último confronto, a Roma venceu 2-0 para a equipe da Roma. Para essa partida, a Roma precisa da vitória, tem 38 pontos, está na sexta colocação, tem que conseguir uma vitória e tem total condições, já que encontra uma equipe fragilizada do Genoa. Então vamos acreditar aí na vitória da equipe da Roma, Roma para vencer o jogo e a probabilidade 3-1 casa. O over 2,5 também pegaria bem nessa partida. E agora vamos para um clássico, Internacional versus Milan, com início às 14 horas. A equipe da Inter é o líder do campeonato, em 22 jogos disputados, 53 pontos conquistados, 53 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Milan, que vem na terceira colocação, com 4 pontos de desvantagem, com 49 pontos, 47 gols marcados, 25 gols sofridos. Ambas as equipes têm um bom ataque ofensivo. Jogando em casa, a equipe da Internacional é a melhor equipe, em 11 jogos disputados, 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 29 gols marcados, 8 gols sofridos, 29 pontos conquistados. Já a equipe do Milan, como visitante, é o segundo colocado em 11 jogos disputados, 8 vitórias, 2 empates e uma derrota, 27 gols marcados, 14 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Olhando o histórico entre eles, nos últimos confrontos, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gols para ambas as equipes e também saiu ambas as equipes marcam. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 10.5 escanteio. Já a equipe da Internacional vem a 3 jogos sem perder para o Milan e o Milan sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em duelos individuais, nos últimos 8 jogos a equipe da Internacional não perdeu, vem a 8 jogos invicto. Em 4 dos últimos 5 saiu ambos marca e menos que 11 escanteio. Em 8 dos últimos 9 saiu menos que 5 cartões. O Milan vem aí em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4.5 cartões.
No último confronto foi muito equilibrado, foi 1-1, o último confronto entre essas equipes, e os confrontos mostram que é jogo para ambos marcas, e é o que vamos acreditar. Vamos lá. Na classificação, se o Milan consegue uma vitória diante da Inter, pode saltar para 52 pontos, ficar apenas um ponto do líder, e se o Napoli vencer também, fica um ponto. Agora, se a Inter vencer, ela soma 56 pontos e fica aí com 9 pontos de vantagem para a equipe do Milan. Então, caso consiga uma vitória, pode ampliar sua vantagem. Ficará com 56 pontos, aliás, fica 7 pontos de vantagem, uma correção. Voltando para essa partida, vamos acreditar no duelo de gols. É o melhor ataque da competição, a equipe da Internacional, e o Milan também sabe fazer seus golzinhos. Então vamos ficar no ambas as equipes marcam o jogo para over 2,5, probabilidade 2-1 casa. Fiorentina versus Lazio, com início às 16h45. A equipe da Fiorentina é o oitavo colocado em 22 jogos disputados, 36 pontos conquistados, 41 gols marcados, 30 gols sofridos. Enfrenta a Lazio, que vem na sétima colocação, em 23 jogos, tem um jogo a mais que a Fiorentina, 46 gols marcados, 39 gols sofridos, 36 pontos conquistados. São equipes parelhas tecnicamente, tanto é que estão empatados na pontuação. Atuando em casa, a equipe da Fiorentina no ranking dos mandantes é o sétimo colocado em 10 jogos disputados, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 29 gols marcados, 12 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe da Lazio é o nono colocado em 12 jogos, 14 pontos conquistados, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 18 gols marcados, 23 gols sofridos. Nos últimos duelos entre ele, ou se preferir os últimos confrontos, em 4 dos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões, e a equipe da Lazio foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Agora, em duelos individuais, nos últimos 3 jogos, ambas as equipes não perdem. A equipe do Fiorentina, em 7 dos últimos 9 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. Em 4 dos últimos 5, saiu menos que 11 escanteio. O Lazio vem a 3 jogos sem sofrer gols. Em 6 dos últimos 8, saiu mais de 2,5 gols. Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-0 para o Lazio, confronto muito enxuto tecnicamente, mas ambas as equipes estão muito parelhas na tabela, apesar que a equipe da Lazio tanto marca quanto sofre gol e a equipe da Fiorentina também. Então, se for para cravar um favorito, vamos acreditar no Fiorentina com empate. Fiorentina com empate seria excepcional. E a outra boa opção que estaria deixando para vocês seria um jogo aí para over 2,5. Probabilidade 2-1 casa. Lembrando que sempre as primeiras opções é a que prevalece, né, tropa? Continuando, França, Liga 1, o jogo do Mônaco versus Lyon, o início às 17 horas. A equipe do Lyon é o sétimo colocado em 22 jogos disputados, 34 pontos conquistados, 31 gols marcados, 28 gols sofridos. Enfrenta o Mônaco, que vem na oitava colocação, em 22 jogos disputados, 33 pontos conquistados, 35 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Mônaco é o quinto colocado em 11 jogos disputados, 21 pontos conquistados, 23 gols marcados, 11 gols sofridos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Lyon vem aí na 13ª colocação no ranking dos visitantes, em 10 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados, 15 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, em 5 dos últimos 8 jogos, menos que 11 escanteio. Agora, em duelos individuais, a equipe do Mônaco, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol, nos últimos 7 jogos saiu menos que 5 cartões. E o Lyon vem de 3 vitórias, 9 jogos sem saber o que é derrotas. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 11 escanteio.
último confronto, o Lyon venceu um placar de 2-0, mas ambas as equipes aí vêm muito bem na sequência de jogos, tanto é que estão muito parelha na classificação. Uma tem 34, a outra tem 33, uma marcou 31 gols, a outra marcou 35, uma sofreu 26, a outra sofreu 28, ou seja, estão muito parelhas essas equipes, está muito bolada aí. Da quarta até a oitava colocação, apenas 2 pontos afasta. Então, se a equipe do Lyon consegue uma vitória, pode chegar na quarta colocação, e se a equipe do Mônaco conseguir a vitória, também pode chegar na quarta colocação. O Mônaco vem muito forte atuando seus domínios, o Lyon, entre aspas, também vem muito bem como visitante. Veja um jogo para gols. Vamos acreditar no jogo de gols, um jogo para over 1,5, ou ambos marcam, probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos agora aqui para o campeonato turco, o jogo do Gaziantep versus Sivasspor, com início às 7h30. A equipe do Gaziantep vem na nona colocação em 22 jogos disputados, 32 pontos conquistados, 27 gols marcados, 28 gols sofridos, enfrenta o Sivasspor, que em 23 jogos, 31 pontos conquistados, 30 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Gaziantep é o segundo melhor colocado na tabela, no ranking dos mandantes, em 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, juntamente com o Trabzonspor, que ainda não perdeu em casa, 21 gols marcados, 8 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Sivasspor em 11 jogos, 14 pontos conquistados, 12 gols marcados, 14 gols sofridos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 7 mais que 4.5 cartões. Já a equipe do Gaziantep sofreu gol nos últimos 11 confrontos e o Sivasspor vem a 3 jogos sem perder. Em duelos individuais, a equipe do Gaziantep em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 dos últimos 7 jogos foi a primeira equipe a marcar, e nos últimos 8 jogos saiu menos que 5 cartões, em 7 dos últimos 8 menos que 11 escanteios. O Sivasspor vem a 3 jogos sem vencer, a 3 jogos aí sofrendo gol, em 4 dos últimos 5 saiu ambos marca, último confronto 1-1. Para essa partida, não tenho dúvida, vamos acreditar na vitória do Gaziantep com empate e a probabilidade 2-1 casa. E agora vamos para o Trabzonspor versus a equipe do Gazipaşa. Esse jogo tem início às 10 da manhã. Sim, o Trabzonspor é o líder do campeonato em 23 jogos disputados, 54 pontos conquistados, 41 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Gazipaşa, que em 23 jogos é o 13º colocado, 27 pontos conquistados, 30 gols marcados, 31 gols sofridos. Atuando em casa, o Trabzonspor é o 3º colocado no ranking, em 11 jogos disputados, 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, 19 gols marcados, 7 gols sofridos, 25 pontos conquistados. Não perdeu ainda, atuando em seus domínios, juntamente com Gaziantep. Já no ranking dos visitantes, a equipe do Gazipaşa em 14 jogos, em 11 jogos é o 14º colocado, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 15 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos duelos entre eles, em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gols, em 7 dos últimos 9 jogos saiu ambos marca. A equipe do Trabzonspor vem de 3 vitórias aí, diante do Gaziantep, aliás do Gazipaşa, e foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. O Gazipaşa sofreu gol nos últimos 12 jogos. Em duelos individuais, o Trabzonspor vem a 8 jogos sem derrotas. Nos últimos 3 jogos sofreu gol. Em 5 dos últimos 6 saiu menos que 3 gols e menos que 5 cartões. E em 7 dos últimos 9 jogos saiu menos que 11 escanteio. O Gazipaşa é uma equipe que vem de 6 jogos de 6 vitórias, a 7 jogos sem perder. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais de 2.5 gols. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca.
Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. O último confronto foi um duelo muito elétrico e pegado, que foi 1-0 apenas para o Trabzonspor. Em casa, o Trabzonspor venceu um placar de 2-1. Então, o histórico mostra que a equipe do Trabzonspor marca e sofre gols quando enfrenta a equipe do Kansspasa. Vamos acreditar no jogo de over 2,5 e você que é mais usado, ambas as equipes marcam. Probabilidade 3-1, casa. Continuando, vamos agora aqui para os campeonatos estaduais e Copa do Nordeste e logo voltaremos para a Copa da Inglaterra para deixar uma zebrinha aí para a tropa. Vamos lá. Vamos agora para o Campeonato Pernambucano. Sport Recife versus Veracruz. O início às 16h30. A equipe do Sport é o quarto colocado em 2 jogos disputados, 3 pontos, 8 gols marcados, 2 gols sofridos. Lembra que falei no vídeo anterior que o Náutico é o líder do campeonato com 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados, e o Retrô era o vice-líder, no vídeo anterior, mas que o Santa iria entrar em campo contra o Afogados e entrou. O Santa Cruz venceu por 5-2 e chegou na segunda colocação, perseguindo a equipe do Náutico, e o Sport tem chance aí de tomar a segunda colocação do Santa Cruz parcialmente, já que o Santa Cruz entra em campo no domingo contra a equipe do Ibis. O Veracruz tem apenas 1 ponto na competição. O Sport é o favorito nessa partida. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Sport vem a 3 jogos sem perder. O Veracruz sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões para o Sport. O Veracruz vem a 4 jogos sem vencer, em 4 jogos sofreu gol, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gol, em 6 dos últimos 7 jogos saiu ambos marcas. Então, para essa partida, o Sport não conta com Gustavo, Mikael, entre outros jogadores, já que Gustavo e Mikael foram vendidos. Para essa partida, vamos acreditar no jogo de over 2,5. O Sport, que perdeu recentemente para o Retrô, quer recuperar os pontos perdidos. Então, over 2,5 seria uma boa opção. Probabilidade 3-1 jogo. Agora vamos para a Copa do Nordeste, a poderosa Copa. O jogo entre Fortaleza versus Ceará. Um clássico cearense que tem início às 17h45. O Fortaleza iniciou muito bem essa competição, com 2 vitórias, somando 100% de aproveitamento, 7 gols marcados, 6 pontos conquistados, venceu o primeiro jogo a equipe do Souza, um placar de 5-0, e venceu o último confronto Floresta, um placar de 2-0. A equipe do Ceará está no grupo B, está na terceira colocação, 3 pontos conquistados, apenas um jogo disputado, venceu o Sergipe na primeira rodada. Claro que a equipe do Fortaleza pegou uma equipe frágil tecnicamente, que é a equipe do Souza, mas nos últimos duelos entre eles aí, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes, e a equipe do Fortaleza vem de 3 vitórias consecutivas, em 5 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols, e nos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, nos últimos 2 confrontos, o Ceará venceu de 3-1 e venceu de 4-0. E para essa partida, vamos acreditar no jogo para cima, um clássico que o Ceará vai sair para o jogo, tá jogando em casa, quer requebrar esse tabu aí de 2 rodadas diante do Ceará. Então vamos acreditar no jogo de over 1,5 e a probabilidade 1-1 jogo. Sampaio Corrêa versus Náutico, com início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Sampaio está numa uma posição mais confortável, é o terceiro colocado, 3 pontos conquistados com apenas uma vitória, claro que disputou apenas um jogo. E a equipe do Náutico já vai na sua terceira rodada, está no grupo B, é o sexto colocado com apenas um pontinho conquistado, 2 jogos disputados, empatou o primeiro jogo com o Campinense em casa e perdeu fora de casa para o Sport depois de estar vencendo na partida e levou a virada. Mas vida que segue,
continuando nos últimos confrontos dessas equipes, em 5 dos últimos 7, saiu mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcam. E em duelos individuais, a equipe do Sampaio Corrêa vem de 3 vitórias. Em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambos marcam. Em 4 dos últimos 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E também saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Náutico, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 10,5 escanteio. Último confronto, o Náutico venceu em casa por um placar de 2-1 e perdeu fora de casa por um placar de 2-0 ainda na Série B. Então, para essa partida, a equipe do Náutico precisa mais do resultado, porque em 2 jogos, apenas 1 ponto. E o Sampaio, em apenas um jogo só, já tem 3 pontos. Está muito bem o Sampaio Corrêa. O Náutico está se distanciando dos 4 melhores colocados. Essa equipe do Souza é fraca tecnicamente. 2 jogos disputados, mas está lá na 4ª colocação. O Náutico tem que recuperar sua pontuação e perdeu aí para o Campinense e para o Sport com apenas 1 ponto. Então vamos acreditar no duelo de gols, já que os confrontos mostram isso. Over 1,5. E também vejo com bons olhos um fora com empate, já que o Náutico tem jogadores de qualidade como Richard Franco, tem o Leandro Carvalho, tem o Jean Carlos que está voltando para a equipe, o Chiesa provavelmente vai ser poupado, segundo o Hélio dos Anjos, mas tem outros jogadores aí, apesar que o Camutanga está suspenso por ter sido expulso no último confronto contra o Sport, mas deve entrar aí com bons jogadores. Não menosprezando a equipe do Sampaio Corrêa, que também tem seus jogadores, mas o Náutico precisa mais do resultado e essa é a nossa análise. 2-1 fora. Continuando, como mencionei anteriormente, que retornaria para a Copa da Inglaterra para disponibilizar aquela mini zebra ou uma possível zebra para vocês, vamos cumprir o prometido para o jogo do Stoke City versus a equipe do Vinga, com início às 12 horas. É o seguinte, a equipe do Stoke City e o Vinga se enfrentaram aí em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais de 2,5 gols. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 11 escanteio. A equipe do Stoke City sofreu gol nos últimos 3 jogos diante do Vinga. Em duelos individuais, a equipe do Stoke vem a 3 jogos sem vencer. Nos últimos 3 jogos sofreu gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols e também saiu menos que 5 cartões. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 11 escanteio. E a equipe do Vinga vem com a invencibilidade extensa e gigantesca. Há 20 jogos que não perde. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões. E nos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio. Últimos 2 confrontos a equipe do Vinga levou a melhor em casa. Ou seja, a equipe do Stoke City é uma equipe que não atua bem quando se fala no fator casa, já que nos últimos 6 jogos soma 4 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória para uma equipe inferior tecnicamente, e enfrenta a equipe do Vinga, que vem jogando muito bem fora dos seus domínios. Nos últimos 6 jogos aí, ele soma 6 vitórias e 1 empate, mas a invencibilidade é a mais de 10 jogos como visitante. Então vejo com bons olhos essa zebrinha aí, tanto é que irei indicar. Vamos acreditar no fora com empate como uma mini zebra e ela seca para vocês que é mais ousado, probabilidade 2-1 fora. Mas se for 1-0 já é goleada para quem seguir essa zebra. Lembrando que o canal não é focado em zebra, mas sempre irei trazer um aí quando houver oportunidade. Maravilha? Então, tropa, essas são as dicas de hoje. Você que presenteou até esse momento do vídeo, compartilhe o nosso vídeo ao máximo que você puder. E claro, se está gostando da nossa análise, deixa aquele like para estar fortalecendo. E vamos para o nosso bilhete pronto. Partiu! Bom, tropa, chegando aqui no nosso primeiro bilhete pronto deste sábado de Clashbet, vamos estar acreditando na vitória do Bayern da Alemanha, vitória do Sport Recife do Campeonato Pernambucano e vamos acreditar também na vitória da Roma da Itália Série A. Uma odd de 2,38, fizemos uma simulação com R$100,
dando retornos potenciais de 238,63 centavos. Então, tropa, esse é o nosso primeiro bilhete pronto com grande índice de dar certo. E o nosso segundo, vamos acreditar em dois jogos de equipes italianas da Série A. A primeira seria Fiorentina versus Lazio. Vamos acreditar no ambos marca sim. E Milan versus Internazionale. Também vamos acreditar no ambos marca sim. Uma odd de 2,53. Fizemos uma simulação com R$ 100, dando retornos potenciais de 253,84 centavos para a tropa ClashBet. Então é isso, tropa. Vamos esperar o Jucurim. Lembrando, o nosso vídeo anterior da sexta-feira já bateu o green aí pra galera. Mais um bilhete batido. Partiu, tropa.